Vamos lá. Nós vamos falar sobre marcas, que é um elemento bastante importante dentro da propriedade intelectual, principalmente no mundo digital, né? Apesar de passar despercebido, né, para vários empreendedores, né? Então, no mundo digital, a marca tem que ser protegida muito bem. A marca, ela identifica a originalidade do produto e sua exclusividade. Então, no mundo digital, a gente pode começar a falar pelo próprio logo da UFMC, é uma marca. Facebook também tem uma marca, Google também tem uma marca, Apple, Samsung, Xiaomi, entre outras. Essas marcas fazem o que? A diferenciação do produto. Então, justamente por isso que é importante a gente entender o quanto é importante a marca. Então, existe uma série de marcas no mercado internacional, no mercado nacional, e você tem uma legislação específica dentro do INPI. Quem faz o registro da marca é o INPI. É lógico que marcas, depende do segmento, tem suas regras, né? Então, algumas marcas não podem ser atreladas de forma aleatória, tem um critério de registro de marca. Essa marca faz uma distinção do mercado, é importante para evitar, evitar erros, né? Você não pode usar a mesma marca de um produto de alimento para produto para medicação. Hoje existe algumas coisas, algumas práticas de marketing que mistura bebida alcoólica com bebida não alcoólica, né? Isso pode gerar um pouco de confusão entre o público, né? Bebida alcoólica é para a vida para público adulto, bebida não alcoólica é para público geral, né? E nem sempre o alcoólico deve ser tratado de forma banal, né? E a gente vê no mercado sabonetes, até um apelo comercial usando marca de um alimento bem conhecido, né? Isso aí também tem que ser evitado, né? Justamente para evitar acidentes, né? E assim por diante, né? Marca muitas vezes tem outras implicações no mercado. E no campo digital, obviamente que a marca faz uma diferença muito grande. Aqui tem um exemplo de posto BR e posto 3R, né? Para quem está observando a foto, gasolina custando 2,14 foi mais de 2 décadas atrás, né? Então, nessa época apareceu vários postos de bandeira branca, que não são de distribuidoras, que estavam usando um desenho muito parecido para enganar o consumidor. Então, marcas têm como objetivo diferenciar de um fabricante para o outro. Você tem o mesmo produto, mas marcas diferentes. A preferência da marca é alguma coisa muito pessoal. Cada um escolhe a marca que gosta, a marca que mais identifica, talvez até com a cultura, né, de cada um, né? Não deixa de ser uma ferramenta de negócio e também tem como objetivo distinguir produtos ou serviços, né? Como eu tinha falado anteriormente, você não pode pegar um produto de alimento e fazer o mesmo, usar a mesma marca do produto para para medicamentos ou inseticidas, né? Pode levar ao erro, né? Tanto que a gente sempre chama atenção de não usar no nosso cotidiano, a embalagem de bebidas, né? E colocar algum tipo de desinfetante, alguma coisa que pode até, dentro de casa, criar problemas para alguém ingerir por engano, né? Então, a marca normalmente tem um poder muito forte dentro do nosso cotidiano. Então, é por isso que é importante a gente verificar bem o que a gente destina essa marca. A marca não é aleatória.
Marcas são, da mesma forma, são criações do intelecto humano, então é um sinal gráfico que é, identifica um produto ou serviço. Né? Nós temos várias variações de marca que nós vamos falar rapidamente nessa videoaula. Então, marca visa um agregamento de valor econômico, uma diferenciação no mercado, né? Então, se a gente for uma loja informática, nós temos uma variedade de produtos com a mesma finalidade, com marcas diferentes. Obviamente que se o consumidor se arremete a qualidade diferente, funcionalidade diferente. Justamente porque algum tipo de recursos existe numa marca, não existe na outra. Justamente a marca também tem essa identidade. Então, justamente por isso que a marca é importante para o mercado digital. Basicamente, são ferramentas de negócio, a marca tem o seu valor no mercado, né? Tem um site de consultoria particular que faz levantamento, né, não sei qual é a metodologia que é utilizada, mas faz um valor estimado, não um valor financeiro, mas um valor de importância no mercado. É justamente isso que é mostrado. A maioria das empresas americanas são da área tecnológica, né, a área que produz algum tipo de bem. Aqui no Brasil é ao contrário, né? As empresas como bancos, né, têm maior protagonismo diferente dos Estados Unidos, né, a não ser empresas de bebidas, né, no caso de commodities, a Petrobras é uma grande marca no mercado nacional. Então, a marca tem uma história bem interessante, né? A Coca-Cola começou em 1898, eu vou ilustrar rapidamente. Vocês podem consultar no slide que tem todas as apresentações, né? Então, a Coca-Cola tem uma marca bem característica, né? Isso aqui é um desenho tridimensional, né? Que ganha notoriedade, né? Sua característica visual também da marca, né? Então, outras marcas também passaram por uma transformação durante o tempo, né? Tanto Volkswagen, Chevrolet, Ford, Fiat, aqui nós temos outras aqui, né, BMW, né, Renault, Peugeot, assim, aqui eu mostro uma série de marcas que foram criadas ao longo do tempo e suas variações, né, hoje a marca é um pouco mais geométrica, uma figura muito mais simples do que antigamente, né, uma marca tem que ser pensada de forma que a pessoa memorize rapidamente a sua característica para identificar o produto no mercado. Então, marcas muito complicadas, né, tende a não ficar muito, assim, evidente no mercado, nas prateleiras, né. É lógico que cada país também, tem, no caso Coca-Cola, tem suas variantes, mas identifica por alguns elementos característicos, né. Então, Coca-Cola é uma delas, né, que tem a característica bem interessante, né, que não foge muito, né, tem suas variantes, né, com o passar do tempo, sofreu as variações. Nós temos vários tipos de marcas que, de alguma forma, têm suas origens, né? Tem a história das marcas é bem interessante, como começou, quem começou, quais são as motivações, e assim por diante, né? Keanu começou com o altar de um Buda, depois foi simplificando, né? Que o pessoal não entendia, também tinha problemas de barreiras religiosas, acabou, né, sendo trocado por outras, né? E assim vai, nós temos vários exemplos de marcas que foram se transformando, né? A própria Apple, na sua gênese, né? Tinha uma característica, um Newton embaixo de uma pé de maçã, hoje já é muito mais simples, é uma massa mordida apenas. E assim vai, né? Então, tem a questão de internacionalização das marcas, né? O famoso Bridgestone, né? Faz referência a Firestone, né? O fundador teve uma brilhante ideia de traduzir seu nome, seu sobrenome para inglês, né? Então, Ishibashi passou a ser Bridgestone, né? Então, Ponte de Pedra, né? Porque eles tinham uma resistência de entrada no mercado americano na área de pneumáticos, né? No caso, pneus. Então, eles fizeram essa criação. Existem outras, né? Toyota também foi uma criação da família Toyota, né? Porque Dai em japonês significa algo negativo, algo de azar. Então eles são um povo extremamente supersticioso, né? Então acabou não adotando o nome Toyota, né? Mesma coisa Sony, né? Sony já no começo tinha dois N's, né? Son em japonês significa azar.
Então, tem as questões culturais envolvidas, né? Então, só fica com um N, e assim vai, e o pessoal vai inventando marcas, né? Da mesma forma, também tem a parte legal, né? Isso aí foi um tratado de convenção de União de Paris, e aqui no Brasil é regido pela Lei de Propriedade Industrial em relação às marcas. Então, todos esses princípios, nós temos marca de produto e comércio, dentro da marca de fabricante, nós temos marca de produtos, né? Então, mesmo quando a gente pega grandes corporações como a Sony, tem as suas linhas de televisão, eletrodoméstico, entretenimento, como os jogos, que são da mesmo fabricante, que tem sua marca, tem a marca dos seus produtos mesmo, tal como Mitsubishi, né? Mitsubishi é uma grande empresa, que é um conglomerado que tem uma diversidade de produtos e serviços colocados no mercado, desde banco até aviões de caça, eles produzem hoje, né? Usa o mesmo símbolo, né, como marca industrial, mas tem marcas específicas para cada tipo de produto. Então, nós temos vários tipos de marcas, né, que a gente vai falar um pouco sobre isso, né, tem a parte legal, que é a questão unionista, tal como patente, né, então tem essas prerrogativas, né. Então, aqui no Brasil, a gente vai falar sobre concessão de registro de marca, marca também, você tem que fazer uma busca de autoridade para ver se não existe aquela marca já registrada, né, justamente para evitar que os outros utilizem a marca, confundindo inclusive o consumidor. Então, segmentos diferentes, não é? Muitos empreendedores, quando tentam registrar marca, né, o pessoal popularmente chama de patentear a marca, mas é exatamente isso, ele está pedindo uma proteção para ter uma exclusividade, para não ter a banalização de uma atividade comercial feita por concorrentes, né? Então, o que por enquanto, né, por questões tecnológicas, né, ou padronização de tecnologia não são protegidos como marca. Sonoras, olfativas, gustativas e táteis, né? Esses, no caso, sonoras, são direitos autorais, tem outras formas de proteger, olfativas, né, e degustativo por composição, né, que registra, talvez até como patente, né, a sua composição tem a característica típica, ou manter como segredo mesmo. Táteis, né, não tem como produzir ainda, né, a legislação, porque não tem os equipamentos, né, futuramente, quem sabe, né, odores, né, e superfícies pode ser registrado como um diferencial, né. Também tem a questão de territorial, tal como a questão de patentes, né, nós temos algumas características diferentes da patente no que tange a questão de notoriedade, né, tem algumas marcas notórias que você não pode pedir o seu registro, você não pode pedir registro, por exemplo, da Apple aqui no Brasil, para tentar produzir computador, né. Talvez maçã, tomate, qualquer coisa que seja, pode, né? Mas, né, tem que ver o seu impacto no mercado. Então, as marcas são notariamente conhecidas no seu ramo de atividade, com de proteção especial independente do seu prévio depósito ou registro no Brasil. Então, tem algumas marcas que a gente vai por especialidade, né? Tem áreas que são específicas, né? É lógico, quando a gente fala em marcas, né, a gente tem que lembrar de uns detalhes, marca de alto renome, que não pode ser registrada de qualquer forma, né, a alta renome já tem uma proteção, porque já é conhecida. É lógico que existem falsificação de marcas, que é outro mundo, quando a gente fala nesse negócio, é a questão de legalidade, né, são outros assuntos jurídicos, não cabe ao detentor da marca reivindicar a retirada do produto ou a extinção do produto no mercado. Então, marcas de alto renome, né? Pirelli, PlayStation, Honda, Sadia, são marcas de alto renome. Então, essas marcas não podem ser registradas por terceiros, né? Então, existe caso, assim, bastante polêmico da indústria Gurgel, que não existe mais, que um terceiro registrou a marca porque não tinha sido registro no INPI e estava pedindo um valor relativamente extorsivo para empreendedores que queriam explorar a marca chamada Gurgel, que começou a produzir primeiros carros elétricos aqui no Brasil, e carros feitos de fibra, né? Para quem gosta desse setor automobilístico, também tem esse conhecimento. Então, essas marcas, né, qualquer coisa que vocês apelidem de estabelecimento no mundo digital, evidentemente que a marca tem que ser bem protegida,
né? Tanto faz se você tem uma empresa de consultoria, se você vai desenvolver um produto, um aplicativo, tem que ter essa característica visual, uma marca que identifique a aplicação, né? Isso a diferença no mercado. Então, é muito importante você contratar uma pessoa que desenvolva para você, né? E tem a questão de direito autoral, tal, mas se você coloca como participante quem ajudou a criar, isso aí fica a critério de cada um, né? Isso aí tem outras, né, coisas envolvidas, né? Então, normalmente, quem desenvolve para grandes marcas já faz cessão de direitos autorais, ele trabalha para aquilo e acabou, e ponto final, né? É o caso da Nike, né? A Nike foi feita por um designer que estava querendo colocar alguma coisa de fácil memorização, então resultou naquele exemplo, aquele visual bastante simples, né? Ninguém mais pode produzir produtos de qualquer natureza usando aquele símbolo da Nike, que seja para fabricar chocolate, que seja para fabricar produtos de beleza, etc., a não ser que tenha a autorização. Então, nós temos as marcas fazem a distinção de produtos, né, em determinados segmentos, né. Aqui nós temos alguns alimentos, né, alguns produtos que fazem a diferença, mesmo produto, né, um produto parecido. Então, nós temos aqui a marca de produto, esse aqui é um conglomerado, né, algumas empresas que têm domínio de outras marcas, né? A marca serve justamente para fazer a estratégia comercial, né? Empresas varejistas no Brasil, hoje, muitas vezes têm nomes regionais, né? Que acabam sendo feita a aquisição por um outro grupo de investidores, mantém a marca, dessa varejista ou atacadista, justamente porque tem um público fiel, né? Então, é justamente isso, né? O Brasil é grande, tem muitos varejistas regionais que não temos conhecimento aqui em São Paulo, por exemplo, né? Ou que se conhece em São Paulo, não se conhece em outro estado. Então, tem marcas de serviços, né? Marcas de serviços são como bancos, como empresas de fast food, empresas de serviços aéreos. Nós temos marcas de certificação, que são típicos de produtos, né? Que leva selo ISO, ABNT, Inmetro, né, vários produtos, mesmo Anatel, são marcas de certificação, né? Isso, no mundo digital, você tem que ter uma marca de certificação, pelo menos na Anatel, se envolver a parte de radiofrequências, né, no caso de eficiência energética, se for algum produto que consome energia, como computadores, né, tem computadores que consomem um volume de energia razoável. E também, marca de certificação tem que ter características, isso aí para os setores que são, né, tem marcas coletivas, né, algumas marcas coletivas talvez você não tenham conhecimento, né, Sicoob é um banco, Cocamar é uma cooperativa, normalmente de cooperativas que são feitos esses tipos de emissão de marcas, né. Sicoob é uma marca de banco onde os dividendos, onde os investidores ganham, além do investimento, ganha os dividendos da operação fiscal do ano, diferente de outros bancos que os lucros são revertidos para acionistas. Nesse caso, os lucros da Sicoob são convertidos para investidores, que compram seus CDBs, etc., né, assim por diante. E tem alguns planos de saúde que são marcas coletivas também, né? Então, marca coletiva tem essas características, só pode ser reivindicada pelas pessoas jurídicas ou representante da coletividade. Então, em relação à classificação de marcas, nós temos marcas nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais. Isso aí, no mundo da informática, no mundo digital, tem vários exemplos que podem ser mostrados, né? Nominativas, a Apple, Samsung, Xiaomi, IBM, e assim por diante. Figurativos, IBM a gente sabe, a Apple a gente sabe, algumas são figuras mistas, e assim por diante. Nominativos, né, não pode ser feito apenas uma letra, a não ser combinação com outras, né, então aqui no Brasil, letras de outros países são compreendidas como figuras, né, caractere chinês, japonês, coreano, para a gente é figurativa. Então,
são são exemplos, né? Figurativa pode ser alguma letra estilizada, né? Algum tipo de característica diferencia uma da outra. Aqui a gente tem alguns exemplos de marcas figurativas. Mistas, quando a gente envolve figurativa e, e nominativa, que são nomes, né, de algum tipo de produto ou serviço. As tridimensionais, as clássicas que a gente conhece, são as garrafinhas de Coca-Cola, um, um, uma embalagem de Yakult, um batom, que é um tipo de chocolate, e assim por diante. A caneta Bic, né, é o notório mais conhecido de todos, né, até contrafanado, falsificado, né, mundo afora, são bem conhecidos, né, suas características. Bom, as marcas têm condições de validade em relação à distintividade, licenidade, disponibilidade e veracidade. O sinal deve ser registrado para atender a condição de validade. Então, tem toda uma regra do INPI. Em termos de distintividade, né, tem que diferenciar produtos e serviços, né, então, algumas coisas não são registráveis, né, shoes para sapato, bola para bola, e assim por diante. A gente tem que ter muito cuidado para fazer é, é, marcas, né, então, existem algumas coisas, né, tem exceções, mas tem que ler a regra, como é que funciona, né, então, existem formas de fazer seus registros. Licenciedade, proibição absoluta, né? Marcas que podem causar tumulto social, né? Questão de usar a imagem de religião ou algum tipo de costumes no público, né? Isso aí a gente não pode utilizar como marcas também, né? Bom, marca de terceiros, deixa eu ver, condição de validade, né? Não pode ser registrar marca já depositada em um, algum banco de dados. Deixa eu ver. Basicamente, o que a gente fala de marcas, né, é uma coisa que na área de informática é muito importante, né, porque você tem a marca do desenvolvedor de produto, no caso, vamos pegar um Google, por exemplo, nós temos, né, se a gente abrir a página do Google, em serviço tem vários tipos de marca para diversos tipos de produtos, desde Google Meet, Google Maps, Google Drive, né, as planilhas, os editores, né, cada um com uma marca visual distinta, né, nenhuma outra empresa pode usar aquela marca. Então, em relação a, a, a marcas, né, nós podemos dizer que é mais importante, é um dos itens mais importantes para quem vai fazer empreendimento nesse segmento. Né? Cuidar da marca é importante, ou seja, no contexto geral, a propriedade intelectual é a base do negócio.